Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Marlete Ivanov e vou ficar com vocês nessa disciplina de botânica, ministrando os diferentes conteúdos e diversos conteúdos sobre os vegetais que a gente vai ver ao longo de todo o semestre. Mas hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a temática que vai abrir a nossa disciplina: evolução e filogenia dos vegetais. Já ouviram falar sobre isso? Se não, nós vamos tirar pelo menos dúvidas básicas a respeito disso, tá bom? Fica aqui comigo e não deixa de curtir aqui ou comentar no nosso canal, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Bom, uma pergunta que permeia aqui a humanidade seria: quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Olha, de fato, eu não sei te dar essa resposta, mas se você ficar comigo até o final, eu posso dizer para você quem é mais evoluído. Quem foi que veio primeiro no reino vegetal, tá? Não posso dizer aqui no reino animal, mas nós vamos aprender um pouco então hoje sobre evolução e filogenia. Mas antes, deixa eu tentar fazer uma dinâmica aqui com você, tá? Aqui eu tenho uma roseira, um pinheiro, um musgo e uma samambaia. E eu gostaria de que, claro, se fosse possível, que você fizesse a organização desses seres nesse gráfico aqui, tá? Colocando nessa primeira linha, o ser mais primitivo e aqui nessa última linha, o ser mais derivado. Claro que você não vai poder fazer, então eu vou te ajudar aqui já dando a resposta. Eu vou começar aqui colocando como mais primitivo o musgo, seguido aqui então pela samambaia e seguido aqui então pelo pinheiro e por fim a roseira. E eu queria perguntar para você, se fosse você que estivesse fazendo essa organização de seres nessa escala, qual que você colocaria primeiro? Seria, que critérios você utilizaria para colocar, organizar os seres vivos? Você usaria o tamanho dos organismos, ou seja, do menor para o maior, ou você organizaria esses seres vivos pelo tempo de vida ou ciclo de vida cada um deles, colocando os que vivem menos, ou seja, tem um ciclo de vida menor, para aqueles que têm um ciclo de vida maior? Ou ainda, você utilizaria as características morfológicas dos indivíduos que a gente colocou aqui, ou das espécies, para poder organizar entre o que é mais primitivo e o que é mais recente ou derivado? Bom, para a gente entender isso, é preciso primeiro a gente trabalhar alguns conceitos, né? E em especial esses dois conceitos que permeiam a nossa aula. O que seria aí a evolução e o que seria também a filogenia? Bom, a evolução é a mudança nas características hereditárias de uma população de seres vivos que passa de uma geração para outra, tá? Esse processo, ele leva a mudanças nos organismos, e essas mudanças levam à diversificação desses organismos, podendo formar inclusive novas espécies. Vamos dizer assim, o pai da evolução é considerado Charles Darwin, tem uma imagem dele aí para você ver como era ele, mas também tem que lembrar que paralelo a ele, Wallace também colaborou com a teoria da evolução, hoje chamada de teoria da evolução Darwin-Wallace, tá? A filogenia é uma forma de você remontar a história evolutiva das espécies, desde os seus ancestrais até os mais recentes. A filogenia nasceu com os estudos de Willy Hennig. Inclusive, a gente tem a sistemática filogenética henigiana, que é a área que trata justamente de organizar esses organismos, né? Considerando aí diversas características deles, quer sejam ecológicas, fisiológicas, genéticas, para a gente tentar remontar a história dos organismos. A análise filogenética ela é feita é, tendo como princípio básico ou como disciplina base a sistemática. É ela que nos ajuda a compreender a filogenia.
Dentro da filogenia, dentro da sistemática existe um ramo chamado cladística ou filogenética, que é justamente o ramo que vai reconstruir a filogenia ou a história evolutiva dos táxons, tá? E quando se faz uma análise filogenética, você está assumindo que a evolução pode ser ilustrada na forma de uma árvore ramificada. Essa árvore ramificada está representada aqui nessa imagem, que é chamada de cladograma. Os cladogramas, eles são formados pelas seguintes partes: a raiz, que é a espécie que deu origem, ou o grupo que deu origem a toda a diversificação, né, a todos os organismos derivados. O nó, que é o ponto onde aconteceu a cladogênese, ou seja, é onde houve a divisão ou a separação das espécies por conta de mutações, de alterações que foram sendo transmitidas aos descendentes. Os ramos, que conduzem até os terminais, onde nós encontramos os táxons, os organismos, né? Se a gente estiver falando a nível de evolução a nível de espécie, então aqui em cima a gente vai encontrar as espécies. Aqui, como eu te falei antes, eu não podia dizer para você quem veio primeiro, se o ovo ou a galinha, mas eu posso dizer para você quem foi que veio primeiro no reino vegetal. E os vegetais mais primitivos são encontrados aqui no grupo das algas. E a partir delas houve aí alterações, né, que passaram agora a desenvolver embriões através da reprodução sexuada. Desses embriões surgiram então as briófitas, tá? Que são seres avasculados, ou seja, eles não têm sistema condutor, eles são atraqueófitas, tá? Para diferenciar do outro grupo, que vem a partir das pteridófitas, que a gente chama de traqueófitas. Então, a partir de uma briófita surgiram os vasos condutores de seiva. E aí temos então o grupo das pteridófitas. A partir de uma pteridófita, ou de um grupo de pteridófitas, elas passaram a desenvolver sementes, né? E aí a gente vem com dois grupos que são as espermatófitas, tanto as gimnospermas quanto as angiospermas. Gimnospermas, gimnos no grego é nu, esperma é semente, são aquelas plantas cuja semente não é envolta por um fruto, diferente das angiospermas, que já apresentam um sistema reprodutor bem evidente através das flores e as suas sementes estão protegidas nos frutos. Bom, para que serve então a filogenia? Primeiro que a gente viu para descrever esse processo evolutivo que os organismos passaram. Também ela nos dá hipóteses sobre as adaptações que as espécies ou grupos de espécies puderam ter ao longo do tempo através de modificações que aconteceram nos diversos organismos. Inclusive, essas modificações morfológicas e fisiológicas são a base para a filogenia. E também podemos entender os aspectos biogeográficos, ou seja, como que a vida se distribuiu ao longo do planeta a partir de características peculiares, né, que foram sendo modificadas e criando novos organismos ou espécies ou novos táxons. E também tem um ramo aí da biologia que é a filogeografia, onde você é capaz de, a partir do haplótipo ancestral, que seria o organismo ancestral do qual surgiram, o qual passou por diversas mutações, surgindo aí outros haplótipos secundários que podem vir apenas a ser organismos com genes, um conjunto genético diferenciado, mas ainda podendo cruzar entre si, ou até mesmo formando uma nova espécie. E essas foram as nossas referências, eu espero que você tenha curtido, não deixe aí de se inscrever no nosso canal e até a nossa próxima aula.